O canivete não estava no bolso dele, mas sim comigo. Foi assim que o tio de Henry me contou a história da árvore. Lembra? Quando conversamos no dia anterior ao Halloween. Lembra? Fotos. Fotos são perfeitas, não é? Para recordarmos momentos felizes e marcantes. Mas tem situações que só nos resta aceitar o que ali está. Como a foto de um homem em que um demônio apareceu bem no ombro dele. E em outras, elas servem apenas para mostrar como não é preciso ir muito longe para encontrar o monstro. Aqui é o Bira, seu detetive particular. E você acaba de entrar na cesta do medo. Há alguns anos, um homem chamado Joey Martinez foi com a esposa na festa de aniversário do seu sogro. Estava mais para uma reunião de família, na verdade, né? Nada muito fora do normal. Só que ninguém do lugar, além da esposa, sabia que Joey lutava secretamente contra o vício em drogas. Segundo ele, aquela condição estava matando sua alma. E talvez não apenas no sentido figurado. Durante a festa, Joey e a esposa posaram para uma foto, mostrando que estavam bastante felizes. E até parece uma foto comum, se não fosse por um detalhe esquisito. Em cima do ombro dele, se você olhar atentamente, é possível ver algo que se parece com o rosto de um cachorro. E não havia cães naquela festa, muito menos algum que pulasse naquela altura para aparecer na foto ou que estivesse em cima da mesa que aparece atrás. E sabe o que é mais? Esse cachorro só apareceu nessa imagem, justamente ao lado de Joey. Você vai me dizer que pode ser apenas uma ilusão, uma brincadeira do cérebro? Mas Joey estava convicto que o cão, na verdade, era um demônio. Ou talvez o próprio Satanás. Ele até levou a foto para alguns investigadores, entre eles investigadores paranormais. E nenhum conseguiu encontrar evidências de que a imagem passou por um processo de edição. Me parece bem real. Sem alterações, sem animal em cima da mesa. A hipótese do demônio parecia bem plausível para Joey. Ele disse que ficou com tanto medo da situação que rapidamente relacionou a aparição do demônio com o vício em drogas. Foi a fagulha que precisava. Joey parou de usar as substâncias completamente e permanece limpo desde 2007, quando a foto foi tirada. Só que ele ainda faz questão de carregar a foto na carteira como um lembrete. Um lembrete do homem que ficou para trás. A verdade é que o perigo nem sempre precisa ser um rosto estranho. Ele pode estar aí, na sua casa, na sua rua, esperando para dar o bote. É mais ou menos sobre isso que se trata a história de Uriana Wright. No final da história, o legista teve dificuldade em dizer qual a altura da jovem de 26 anos, do tanto que o corpo dela ficou mutilado após cair do 14º andar de um prédio na Austrália.
E para entender isso, precisamos voltar um pouco no tempo. Yorriena tinha ido para o país participar de um casamento e passar um feriado de 2 semanas. Para curtir o tempo, ela decidiu baixar o Tinder, aquele aplicativo de relacionamento. Só que o que ela não sabia era que isso a deixou mais próxima da morte. Não demorou muito para ela se entender com um homem chamado Gable Tosti. E depois de algumas conversas, os dois marcaram de se encontrar no apartamento do rapaz. Foi durante esse encontro que as últimas fotografias de Yorriena foram tiradas. Ela aparece sorrindo em algumas, mas um pouco tensa em outras. E alguma coisa deu muito errado no encontro. Gable gravou pelo celular os últimos momentos dos dois, já bêbados na ocasião. É possível ouvir o início de uma briga verbal e um conflito físico. Yorriena parece chorar. Em determinado momento, fala como se estivesse com alguma coisa obstruindo a voz. Os investigadores disseram que Gable provavelmente pressionou o rosto dela no chão após ser atingido por uma pedra decorativa. Gable também diz que Yorriena tem sorte dele não tê-la jogado pela varanda. Uma frase que coloca em xeque o que aconteceu a seguir. Yorriena parece assustada, com dificuldade para respirar, e chega a gritar não 31 vezes, em um intervalo de 46 segundos. É difícil dizer o que aconteceu em seguida. Parece que Gable trancou Yorriena na varanda depois que ela tentou agredi-lo. E foi lá. Foi exatamente de lá que ela caiu 14 andares para a morte. Alguns vizinhos disseram que ela escorregou enquanto tentava escalar o corrimão. A queda foi tão brutal que a jovem tinha cerca de 80 ferimentos no corpo. Um pedaço da calça jeans estava em uma fratura do crânio. Antes de ser preso, Gable fugiu do local e foi gravado comendo uma fatia de pizza horas depois da morte da jovem. O rapaz foi acusado de homicídio culposo. Vocês conhecem, não é? Quando não há intenção de matar. Só que depois de horas de julgamento, o júri considerou Gable inocente. Inocente das acusações, por causa das provas. Mesmo assim, até hoje, essa história ainda deixa um gosto amargo na boca da família. E eu acho que deixa um gosto amargo na nossa boca também, não é? Agora, chega mais perto. Mais perto. Isso. Não precisa ter medo. Os maiores monstros estão lá fora. Como o monstro que tirou a vida de Abigail Williams, de 13 anos, e Liberty German, de 14. Era fevereiro de 2017 e as duas amigas decidiram fazer uma trilha perto de uma floresta na cidade de Delphi, nos Estados Unidos. Depois disso, elas desapareceram e seus corpos foram encontrados no dia seguinte. Mas existem algumas pistas sobre o que aconteceu. A primeira é essa foto que você está vendo aí na tela. Ela foi postada por Liberty no aplicativo Snapchat, logo antes das duas desaparecerem. A imagem mostra Abigail caminhando sobre alguns trilhos, em um cenário até bonito, mas nem tanto convidativo.
Pode ser coisa da minha cabeça, mas bem lá no fundo é possível ver uma sombra. Uma sombra que parecia se aproximar das pobres meninas. Os corpos das duas foram encontrados por volta de 15 metros de distância da margem do riacho que fica abaixo da ponte. Eles foram colocados um do lado do outro. E a polícia não divulgou os detalhes sobre como elas morreram. Mas eu imagino o desespero que essas garotinhas passaram. Só que elas também tiveram coragem, pois Liberty percebeu que o perigo se aproximava. O perigo na forma de um homem branco que caminhava logo atrás delas. Liberty conseguiu gravar o sujeito com o telefone. Calça jeans, jaqueta azul. E mesmo com a cabeça baixa, é possível ouvi-lo dizendo, quase como uma ordem: pessoal, descendo a colina. Havia outras pistas no celular da menina, mas a polícia não divulgou, para não comprometer a investigação. Algumas testemunhas oculares viram um homem caminhando perto do lugar no dia dos assassinatos e ajudaram na construção do retrato falado de um homem com uma boina e barba. Só que, dias depois, um esboço atualizado do assassino foi revelado, agora sem chapéu e sem barba. E mesmo com todas essas pistas e uma investigação grande da polícia, até hoje não se sabe a identidade de quem tirou a vida de Abigail e Liberty. 4 homens chegaram a ser os principais suspeitos, mas nenhum deles parecia ter conexão com esse macabro episódio. Uma coisa eu sei: quando o responsável for preso, um monstro a menos estará solta no mundo.